te falar pro médico o que ele está sentindo. Ou às vezes você fez até exame e nem o exame conseguiu mostrar qual é o seu tipo de doença. Abra no teu irmão, diga para ele: hoje, Jesus, diga, doutor Jesus, vai te dar o remédio certo. Quem veio buscar remédio, levanta a mão e dê glória. Então existem doenças que é só resolvida, solucionada se nós formos no especialista. Quem cuida de coração é o cardiologista. Mas hoje quem vai cuidar do seu coração é o doutor Jesus. Então de repente você não sabe o que está acontecendo. Hoje nós marcamos, abaixa um pouquinho. Hoje nós marcamos aqui nesse culto a conferência de cura interior. Repita comigo, 1, 2, 3. Conferência de cura interior. Bata no ombro do teu irmão e pergunta: como vai teu coração? Como vai teu coração? Diga de novo, pergunte em outra coisa agora: como vai a tua alma? Como vai a tua alma? Como vai a sua mente? Como vai a sua mente? Então pode sentar, por favor. Aleluia, diga aleluia. Então eu preciso de no mínimo para ministrar essa palavra. Está aqui, ó. Tem 14 folhas aqui. Eu não sei o que eu vou fazer para ministrar. Se eu olhar aqui, eu vou ter que acompanhar alguma coisa para ministrar. Porque eu ministro 3 dias esse tema chamado cura interior. Como que a gente consegue resumir o que nós ministramos em 3 noites, 2 horas cada noite, em 1 hora? Será que nós conseguimos? Só um milagre, né? Então eu vou largar aqui o meu esboço de 3 dias e vou com vocês em Gênesis capítulo 30. Eu vou citar o texto e vou pregar, vou ministrar uma conferência de cura interior com revelação. Amém ou amém? Amém. Se Deus é comigo, Ele vai liberar o rema. Se Ele não é comigo, eu pego minha malinha e segue fininho. Amém ou amém? Então eu vou ministrar aqui 1 horinha. Segura, coloca o cinto, não vai embora, porque você precisa receber isso. Você não pode sair daqui do mesmo jeito que entrou. Amém ou amém? Eu vou pedir aqui, cadê um obreiro para me ajudar? Um obreiro para me ajudar. Quem vem? Quem vem? Pastor de volta, é com o senhor. O homem do envelope. Vocês podem ver que aqui tem um envelope de carta. Quando você vai ao correio, quem mandar uma carta para alguém, você precisa do? Então eu estou te dando uma carta e você vai endereçar uma carta ao doutor Jesus. Você vai pegar um pedaço de papel, uma caneta. Não precisa fazer isso agora, mas quem puder já vai adiantando, mas com atenção. Você vai falar para Deus os conflitos que você tem vivido. Os conflitos na família, os conflitos na vida sentimental, na vida espiritual, os traumas e muitas coisas que nós vamos falar aqui. E você vai simplificar para Deus. Não vai escrever um mapa não, gente. E nem um histórico dos 50 anos passados não. Você vai escrever para Deus aquilo que você chora até hoje. Aquilo que as pessoas te lembram, toca naquilo e dói. As feridas, os traumas. É isso que Deus vai tratar aqui hoje. Tu vai botar nessa carta, nesse envelope. E quando você for trazer essa carta, nós vamos selar ela, nós vamos colar ela. E ninguém vai ler o que você escreveu aqui. Eu vou levar para o monte. Há muito tempo que eu não vou num monte chamado Monte de Tinguá, na Mata Fechada, em Nova Iguaçu. Eu vou no Monte de Tinguá queimar esse pedido, apresentar a Deus e a sua vida será mudada. Aleluia, glória a Deus. Se você não acredita na palavra, pode entregar, pastor. Só para adultos. Se você não acredita na palavra que sai do altar, nada vai acontecer na sua vida.
Você precisa acreditar e receber essa palavra como rema. Repita comigo: rema. Rema. Uma palavra rema, uma palavra revelada, ela precisa entrar em nossos corações e fazer algo de extraordinário. E Gênesis 30 diz, Gênesis capítulo 30, entrega o envelope depois dos papéis em sequência. Abra, por favor, Gênesis capítulo 30, a partir do versículo de número 1. E no final nós vamos fazer uma cerimônia aqui de consagração. Estamos recebendo aqui hoje a missionária, me lembro o nome, Marilene, a missionária Renata, a outra querida diaconisa que será missionária, Maria, e o nosso querido irmão Jorge. Então eles serão ordenados hoje ao ministério. Não serão ordenados ao ministério para sair por aí mostrando a carteirinha, não. Serão ordenados ao ministério para trabalhar. Amém? Então ninguém não consagra ninguém para ficar do lado do pastor dando trabalho. É para trabalhar, para dar resultado. Então no final nós vamos fazer isso. Então vamos lá, Gênesis 30, pega a sua Bíblia. Não deixe de ler. Vendo, pois, Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: dai-me filhos, senão é o quê? Morro. Então vamos ler o texto todos juntos. 1, 2, 3. Vendo, pois, Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: dai-me filhos, senão morro. Glória a Deus. Pode fechar sua Bíblia, por favor. Aleluia. Aqui há um contraste de duas irmãs. A sua irmã Raquel e a sua irmã Lia. Em outras traduções chama ela de Leia. Sabemos todos muito bem que Jacó, ele amava Raquel. Raquel, a mulher amada. Repita comigo: Raquel, Raquel. a mulher amada. Mulher amada. E Lia, a mulher rejeitada. Vamos comigo mais uma vez, 1, 2, 3. Raquel, A mulher a amada. mulher amada. E Lia, a mulher rejeitada. Repita comigo: amor Amor. versus Versus. rejeição. Rejeição. Então o que isso nos mostra? Existem pessoas. Eu só queria que me ajudasse com as crianças para mim conseguir focar em vocês. Existem pessoas que elas estão doentes. Existem pessoas que vai no psicólogo e não resolve. Vai no psicanalista e não resolve. Vai no cardiologista, no clínico geral, vai em tudo quanto que é lugar e não resolve. Por quê? Existe doença chamada doença da alma. Repita comigo: doença da alma. Repita comigo: enfermidade da alma. Enfermidade da alma. Nós, pastores, precisamos identificar isso. Doença da alma. E nós, crentes, precisamos identificar em qual área das nossas vidas nós estamos doentes. Tem muito crente doente dentro da igreja. Meu Deus. Tem muito crente enfermo dentro da igreja. Tem muito crente que quando você vai falar qualquer tipo de coisa com ele já tem trauma. Ele chora à toa. Ele tem medo de tudo. Ele tem medo de escuridão. Ele tem medo de ficar sozinho. Ele ouve voz à toa. Não tem ninguém falando nada. Nem o diabo está fazendo movimento para ele ouvir voz. Mas ele tem uma doença na alma vulnerável, que tudo para ele lhe traz perturbação. Repita comigo: perturbação. Perturbação. O que faz uma pessoa ficar perturbada? O que faz uma pessoa ficar traumatizada? O trauma do passado, as alianças do passado, o pacto do passado, a maldição do passado. Repita comigo: maldição do passado. A maldição do passado.
dar filho a Jacó e ela não podia dar filho. Só que ela cometeu uma falha, cometeu um erro. Repita com teu irmão: um erro não justifica o outro erro. Não justifica o outro erro. Primeiro ponto: tudo acontece no início de tudo. Vocês lembram quando Jacó trabalhou para Raquel? O que aconteceu na história? Você lembra como foi traumático a aliança de Jacó com Raquel? Você lembra o que o pai causou na aliança desses dois? Você lembra quem o pai colocou no meio da aliança desses dois? Você lembra aonde estava Lia lá no passado, no início da aliança de Raquel com Jacó? Lia entrou no meio da aliança por consentimento do seu pai. Bata no teu irmão e diga para ele: as nossas alianças precisam ser renovadas. Então, Lia entrou no meio de uma aliança. Lia entrou no meio de uma história de amor. E por ela ter entrado no meio de uma história de amor, trouxe consequência por longos anos. Bata no ombro do teu irmão e diga para ele hoje: Jesus quer apagar de sua memória toda a mácula do passado, tudo que te faz sofrer, tudo que te faz chorar, tudo que te leva ao desespero, tudo que te leva à depressão, tudo que te leva a ficar em cárcere privado, fechar a porta, não querer falar com ninguém, não dar para ninguém, desliga o telefone, fica de luto. Bata no ombro do teu irmão e diga para ele assim: hoje é o dia de o Senhor acabar com toda a mácula do passado. Eu falei para vocês que uma mulher entrou, a irmã dela entrou no meio da aliança dela, por consentimento de quem? Do pai. Então o que eu quero te dizer com isso? Existe coisa que nós estamos vivendo, algumas máculas do passado que nós estamos vivendo, que nós mesmos procuramos viver da consequência disso. Quer que eu te dou um exemplo? Quer que eu vou bem perto para você entender um pouquinho do que eu quero te dizer? Aquela amiga abençoada, amigona, que te contava todos os segredos. Fulana de tal, Pedredina, minha melhor amiga. Que ela dali, vou falar a linguagem de hoje, é fechamento. Fulano de tal, o Astolfo, e dali eu conto tudo, é meu amigo. Deixa eu usar a linguagem de hoje outra vez, é meu parceiro. Conto tudo para ele. Aí o que acontece? Por você contar tudo, a sua amiga foi e pegou o namorado, o esposo, que seja o noivo da amiga, porque ela sabia demais. O amigo pegou a namorada do outro, porque o outro falava demais. Então existem coisas, aliança que fizemos no passado, alianças erradas, aliança traumática, que até hoje nos traz tamanhos prejuízos. Bata o nome do teu irmão e diga para ele: hoje, Jesus vai cuidar das alianças que fizemos erradas no passado. Repita comigo: alianças erradas. Diga melhor: deuses estranhos, alianças erradas. Diga forte: deuses estranhos, alianças erradas. O que eu quero te dizer com isso?
que deuses estranhos, alianças passadas, religiões passadas, votos passados, alianças que fizemos no altar de Baal passado, uma água benta que recebemos na nossa cabeça no passado, uma fitinha que colocamos no passado, o casamento que fizemos na igreja católica, a água que desceu do batismo na igreja católica, os trabalhos que fizeram nos terreiros de macumba, as alianças do terreiro de macumba que fizeram no terreiro de macumba, alguém que foi no terreiro fazer um trabalho para alguém, ou frequentou, tudo isso traz máculas traumáticas para as nossas vidas. Querido pastor, eu me batizei, falei minha dúzia de língua, está tudo resolvido. Bate o nome do teu irmão e diga para ele, nada disso. Nada disso. Alguém é curado sem tomar remédio? Estou falando natural, nem no sobrenatural. Não. Então, se você está com alguma doença do passado, você precisa de um remédio para combater esse tipo de doença que ainda está te afligindo, que ainda está te machucando. Quero te dizer outro exemplo, já falando de relacionamento. A mulher que eu tinha que se casar era aquela. A mulher que eu amo era aquela. O homem que eu amo era aquele, foi embora. Então, nós precisamos se liberar de todas as alianças do passado. Diga amém. Amém. Quem está entendendo, diga aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quantos querem ser curados, diga amém. Amém. Então você só vai ser curado se eu remexer um pouquinho a tua vida. Você só vai ser curado se você voltar um pouquinho lá atrás. Tem pessoas que têm um negócio na mente e diz que esse negócio de regressão é do diabo. Todo dia nós regredimos. Quem lembra do que comeu no almoço? Isso é uma regressão. Você vai voltar lá atrás. Então tem pessoas que é meio traumático com isso. Então o que eu quero te dizer? Não adianta você pegar uma história e rasgar toda ela e esquecer. E dizer que esqueceu. Você precisa apagar da sua vida. Não é rasgar, não é quebrar. Porque se você rasgar, vai ter pedaços. Se você quebrar, vai ter pedaços, vai ter cacos. E o que Jesus quer que nós façamos hoje? Pegamos aquilo que ainda nos machuca, pegamos aquilo que ainda nos deixa em parafuso, pegamos aquilo que ainda nos preocupa, pegamos aquilo que impede o nosso crescimento, que impede o nosso êxito e quebramos, destruímos ele no altar. Diga comigo, no altar. Não adianta você ir para o quarto e tentar acabar com isso. Não adianta você contar para o teu amigo e acabar com esse, para tentar acabar com esse trauma que você tem. Tem pessoas que não conseguem dirigir. Por quê? Porque presenciou um acidente. Ou porque causou um acidente. Porque matou alguém no acidente. Porque presenciou uma morte no acidente. E por isso, até hoje, ela não consegue dirigir. Ela não tem confiança para dirigir. Tem medo. Tem pessoas que foram abusadas sexualmente. E por isso, quando era criança, adolescente, jovem, e o que seja, e por isso, não consegue se relacionar com ninguém, com homem nenhum principalmente. Fica com medo, fica com trauma, falando que nenhum homem vale nada, falando que não tem homem para ela, falando que não tem mulher para ele. Aí se tranca e diz que isso não é para ela, isso não é para ele. Bate o nome do teu irmão, diga para ele, hoje vai ser quebrado. Hoje vai ser quebrado. Diga forte, hoje vai ser quebrado. Hoje vai ser quebrado. Me ajude com aquela aguinha
pessoas, eu conheço muitas. Uma certa vez, ministrando, num culto de libertação, uma mensagem muito simples. Tinha uma irmã na igreja que ela era muito problemática. Eu posso trazer ela até que um dia. Era uma irmã, uma senhora, toda maquiada. Não tem nada contra, só quero te dar um exemplo. Toda maquiada, todo no brinco, todo no estilo, na melhor roupa. Aquela irmã bem elegante. Não foi feliz no casamento. Passou por vários casamentos. Tinha medo de homem. Tinha trauma de homem. Por quê? Foi abusada no passado pelo irmão. Foi abusada no passado pelo padrasto. E por isso, ela não confiava em ninguém. Consequência disso, a filha a mesma coisa. Família toda. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Uma coisa que você vai conseguir identificar com muita facilidade. Com muita facilidade, você vai conseguir identificar uma pessoa que um dia foi usuário de drogas. Uma pessoa que um dia fez parte de uma facção. Uma pessoa que um dia já portou uma arma. Ela, para ser liberta disso tudo, ela precisa sair do Aleluia. meio. Repita comigo, meio. Meio. Os psicólogos dizem, os psicanalistas, e eu também concordo com isso, que nós não há verdade absoluta, tá? Entenda isso. Isso não é verdade absoluta. Que nós somos o produto do meio. O que quer dizer isso? Nós somos o produto do meio. Nós somos aquilo do ambiente que vivemos. Nós reproduzimos aquilo do ambiente que vivemos. Nós reproduzimos aquilo da onde vivemos, aquilo que recebemos. Uma pessoa que vê o pai espancando a mãe, que vê aí uma família destruída. A mãe hoje está com um, o pai hoje está com um, e assim vice-versa. Cada dia troca, igual troca de roupa. Bata o nome do teu irmão, preciso te dizer isso. Diga para ele assim: meu irmão, entenda isso de uma vez por todas. Você não é descartável. O que é isso, pastor? Repita de novo para ele entender. Meu irmão, você não é descartável. O que é isso? O que não é ser descartável? Aquilo que você usa e joga fora. Deus não quer que você seja usado e seja jogado fora. Deus não quer que te use e te jogue fora. O que é isso, pastor? Aquela pessoa que você confiou, aquela pessoa que você entregou a sua vida, aquela pessoa que você depositou confiança. E isso não se refere apenas à vida conjugal. Isso se refere à amizade. Pessoas que não conseguem ser amiga de ninguém, porque já foi traída a sua confiança. Enquanto você não for restaurado a sua confiança, você não vai conseguir confiar em ninguém. Então diga comigo, eu preciso ser restaurado em todas as áreas da minha vida. Vamos identificar uma pessoa com a doença da alma. Vamos identificar uma pessoa que precisa de cura. O exemplo disso é Raquel. Raquel, o que ela teve de sua irmã? Inveja. O que ela teve de sua irmã? Inveja. Então a inveja é uma doença da alma. Então, bata o nome do teu irmão e diga para ele: se você é invejoso, fala para ele, pode ficar tranquilo. Você está doente da alma.
Por que eu mandei ele ficar tranquilo? Porque ele veio no consultório. Então ele vai sair daqui curado. Amém, irmão? Amém. Então a pessoa invejosa, ela está doente na alma. Uma pessoa fofoqueira, fica comigo, fofoqueira, ela não está bem, ela está doente na alma. Então bata o nome do teu irmão e diga assim para ele: se você é fofoqueiro, você está doente na alma. Isso não tem aqui, só lá na minha igreja. Vocês já ouviram tanto eu falar isso esses dias, né? Você vai na minha igreja e vão ficar traumatizados. Né? Mas isso é um meio das pessoas verem que todos têm falha. Que aonde você vai tem erro, tem falha. Se tem na minha igreja, não vai ter na tua. Se tem no meu meio, não vai ter no teu. Então a pessoa com inveja, ela é capaz até de tirar a vida de outra pessoa e até mesmo da sua própria vida. Então diga para o teu irmão: trata logo dessa inveja. Trate logo dessa inveja. Por quê? Uma pessoa invejosa, ela é capaz de tirar a vida de outra pessoa, do filho. Quantos casos você já ouviu aí que o camarada tirou a vida dele, tirou a vida da mulher, tirou a vida dos filhos, e outra, e outra, e outra, e outra? Quantos casos de inveja, de competição, melhor dizendo, você já viu acontecer? O camarada vê alguém comprar um carro, uma casa, e diz: não, ele não é melhor do que eu. Não, o que ele arrumou para ter isso tudo? Às vezes o camarada trabalha, estudou, por isso que ele conquistou aquilo. Mas o invejoso, ele quer ter a mesma coisa, e ele não tem a mesma disposição do que o conquistador tem. É verdade. Então o que o invejoso vai fazer? Vai fazer de tudo para ter o que o outro tem. E se ele não tem condições, estrutura, capacidade, intelecto, estudo, preparo para ter o que o outro tem, o que ele vai fazer? De tudo. Repita comigo: de tudo. De tudo. Se ele puder roubar para conquistar aquilo que ele quer, ele vai roubar. Se ele puder destruir para conquistar aquilo que ele tem, ele vai destruir. Se ele puder matar para conquistar aquilo que ele tem, ele vai matar. Se ele puder trapacear para ter aquilo que ele tem, ele vai trapacear. Se ele puder enganar para ter aquilo que ele tem, ele vai enganar. Se ele puder inventar, caluniar, fazer o que for para ter ninguém mais do outro, para ele ter o que o outro tem, ele vai fazer. Diga para o teu irmão: cuidado, hein? Cuidado. Trate dessa inveja. Raquel precisou de um tratamento. E que tratamento foi esse, pastor? Raquel, ela vivia esse momento de conflito por ter a sua irmã tendo um filho com o seu marido. Ela entrou em parafusos. Só que, como eu disse no início, o erro não justifica o... Mas o que a Raquelzinha fez? A Raquelzinha, ela mesmo trouxe consequências ruins para a sua vida. Que isso, pastor? O negócio já estava enrolado para ela. Ela não podia ter filho. E por isso, sabe o que ela fez? Para agradar o marido? Deita aí com as minhas servas, com toda a sua disposição. Pode ter filho com ela. Então o que a Raquel fez? Trouxe mais uma consequência ruim, trágica para a sua vida. E o texto diz que Raquel cometeu tudo isso. Só que chegou um ponto que ela viu que ela só estava perdendo. Que ela viu que ela só estava sendo
viveu no passado trouxe consequências trágicas para a sua vida. Só que um dia ela acordou e chegou a dizer: ou o Senhor me dá filho, senão eu morro. Sabe o que os psicanalistas dizem? Sabe o que os psicólogos dizem? Que uma pessoa doente da alma, como eu disse alguns minutos atrás, ela é capaz de tirar a vida do próximo e a vida até dele mesmo. Quantos casos você já acompanhou de alguém matando todo mundo? Aleluia. De alguém botando uma bomba e matando todo mundo? Vai, quem vê novela, não se ter vergonha não, que isso é livre-arbítrio. Quem quiser ver novela, vê, e ninguém vai te impedir por isso. Quem vê novela? Eu vejo. Quem vê novela? Não, aqui o povo é tudo liberto. Graças a Deus. Lá na minha igreja, 99% todo mundo vê novela. Então vamos lá. O que você vê na novela? O que você acompanha na novela? Guerra, competições, um querendo ser melhor que o outro, um querendo passar por cima do outro. Eu vi uma novela essa semana que o camarada é milionário, é o dono, parece lá, das pedras preciosas, das joias. E esse camarada, segundo a história da novela, ele só teve tudo isso porque ele trapaceou lá atrás. Olha que coisa! Ele só teve tudo porque ele só tem a fortuna que tem, é conhecido como imperador porque trapaceou. Repita comigo? Trapaceou. Tem muitos que não querem viver a realidade da vida. A novela não é nada mais, nada menos do que a guerra suja que tem no dia a dia. Só que é algo mais revelado, é algo mais para atacar as famílias, para atacar as vidas. Então o que eu quero te dizer com isso? Que Raquel só começou a mudar de vida quando ela apontou que estava doente e que precisava de cura. Como ela apontou? Quando ela apontou que ela estava doente? Quando ela disse que o Senhor dá filho a ela, senão ela morreria. Então, meu irmão, você só vai receber cura se você reagir. Bata o nome do teu irmão e para ele: reage. Diga mais forte: reage. Balança ele, volta balançando o monteão e diga assim: reage. O que é que eu estou te mostrando aqui? Que você precisa reagir. Raquel reagiu. Entendeu, minha irmã de preto? Raquel reagiu. Reagiu. Foi uma palavra muito forte, né, irmão? Foi uma palavra muito forte, mas foi uma palavra de atitude. Uma palavra de decisão. Diga o teu irmão: quer ser abençoado? Quer sair daqui abençoado? Tome uma decisão. O Senhor só vai abençoar quem estiver decidido. Repita comigo: decidido. O Senhor não abençoa quem está em cima do muro. O Senhor não abençoa quem está cocheando em dois pensamentos. O Senhor não abençoa quem está em dúvida. O Senhor não abençoa quem não reage. Você precisa dar um salto aí dentro agora. Dentro do seu coração. Você precisa dar um salto. Tomar um posicionamento e ver que todas as doenças da alma que porventura você esteja vivendo, está te atrapalhando viver o sobrenatural. Diga para o teu irmão: você precisa viver o sobrenatural. O texto diz de Ezequiel que tem águas que dão no joelho, tem águas que dão no artelho, tem águas que dão no ombro, mas tem gente que ele vai passar 100 anos na igreja, 300 anos na igreja, e ele só vai viver
as águas dos pés. Ele nunca vai para alto mar. Por quê? Ele não vai para alto mar? Porque ele está traumatizado. Porque ele está ferido. Amém. Quer que eu te diga sobre feridas? Quer que eu te diga sobre algumas feridas? Sobre algumas máculas? Quer que eu te revele sobre isso? Uma pessoa que um dia você depositou toda a sua confiança, entregou, abriu o seu coração para ela. E o que essa pessoa fez? Primeira oportunidade que teve, te vendeu, revelou o teu segredo. E talvez por isso você não confie mais em ninguém. Aleluia. Diga para o seu irmão, o Senhor hoje vai restaurar a confiança. Oh Deus. Diga forte, o Senhor hoje vai restaurar a confiança. Essa glória. Aleluia. O Senhor hoje Aleluia. vai restaurar a confiança. Existiu um fato, uma história em 2 Samuel, capítulo de número 9, de um camarada chamado Mefibosete. Repita comigo: Mefibosete. Olha, o nome do camarada não era boa coisa. Olha que o nome do camarada não representava boa coisa. E Mefibosete no hebraico é uma palavra mais aproximada de aquele que conquista Baal. Repita comigo: Mefibosete, aquele que conquista Baal. Querido, eu te pergunto, o que representava Baal? Onde era Baal? Que cidade era Baal? Baal era o centro de quê? O centro da idolatria. Repita comigo: idolatria. Então o nome do camarada já era um nome traumático. O nome dele já era um nome que não lhe ajudava. Por isso que ele foi para onde? Lodebar. Repita comigo: Lodebar. Então vamos separar essa palavra. Se tivesse um quadro aqui para me escrever, seria melhor ainda para você entender. Lo, que vem de Ló, Debar, tudo junto. Ló separado, Debar, tudo junto. Então, Ló separado, Debar, tudo junto. Que significa cidade do silêncio. Repita comigo: Ló, Debar. Significa cidade do silêncio. Vamos colocar em miúdos para nós entendermos aqui o que representa a cidade do silêncio. Cidade sem significado, cidade sem resposta, cidade, e o que eu posso dizer mais? Cidade sem significado de palavra. Aonde Mefibosete estava? Num lugar que não tinha sentido, num lugar que não representava nada, de um lugar que os significados eram zero, não representava nada, não mostravam nada. Só que Mefibosete, ele era a pessoa preparada, foi preparada para assumir o trono deixado pelo seu avô. Só que o pai morre, o avô morre, e fica Mefibosete para assumir o trono do seu avô. Só que quando a empregada, a serva, recebeu a notícia, lá como a babá, né, nos dias de hoje, recebeu a notícia, né, pastor Michel? Recebeu a notícia de que Jonatas e Saul estavam mortos. Olha que coisa extraordinária. E eu não vou me alongar, porque se você quiser receber mais, a gente marca 3 dias e você vai ser ricamente abençoado. Amém ou não amém? Amém.
Mefibosete, quando foi montar o cavalo, Mefibosete cai e fica aleijado. Repita comigo, Mefibosete. Diga forte, Mefibosete. Um homem aleijado. Então, Mefibosete, eu disse para vocês que ele seria o sucessor do governo do seu avô. O gato veio adorar também. Glória a Deus por isso. Mefibosete seria o sucessor do governo do seu avô. Só com 5 anos, Mefibosete fica aleijado. Repita comigo, 5 anos, Mefibosete fica aleijado. É verdade, pastor Michel? Fica aleijado. E como que um homem aleijado poderia lutar para assumir o governo? Para assumir o trono? Poderia se preparar para o futuro para assumir o trono deixado pelo seu avô. Mefibosete passa a ser um homem rejeitado pela sociedade. Repita comigo, homem rejeitado pela sociedade. Talvez tenha alguém aqui que está sendo rejeitado por alguém. Pelo marido, pela mulher, pelos filhos, pelo parente, pela situação. Repita comigo, Mefibosete, um homem rejeitado. Mefibosete viveu com esse sentimento de rejeição. Ele conviveu com esse sentimento de rejeição. Por ser um homem aleijado, começou a mendigar, se afastou das pessoas por causa da sua deficiência. E na realidade, o problema não era a deficiência. A situação que Mefibosete estava vivendo já eram os conflitos da herança que o seu avô deixou. Já eram os conflitos do desgoverno do seu avô. E por isso Mefibosete passou a mendigar, passou a ser uma pessoa rejeitada pela sociedade. E as pessoas debochavam. Vai lá o aleijado, vai lá o fracassado, vai lá o humilhado, vai lá aquilo outro. De repente você esteja vivendo assim. As pessoas estão falando isso de você. Ou você mesmo está sentindo assim. Eu sou um fracassado. Eu sou um rejeitado. Eu não passo em prova nenhuma. Eu não sou ninguém. Mefibosete chegou ao ponto de dizer que quem sou eu? Um cão morto. Mefibosete chegou ao ponto de dizer que ele era um cão morto. Como uma pessoa consegue se igualar a um cão morto? Ele quis dizer que ele não era nada. Talvez você esteja nesse sentimento que não é nada, que ninguém te ama, que ninguém gosta de você, que ninguém te quer, que ninguém que você não confia em ninguém, que ninguém confia em você, que ninguém te dá crédito. Eu, em nome de Jesus, profetizo que o Senhor vai acalmar teu coração hoje. Quantos acreditam nisso? Eu acredito que o Senhor vai acalmar teu coração. Não tem como você aplicar uma injeção numa pessoa se ela ficar se debatendo. Tem? A agulha quebra e gera grandes transtornos. Sim ou não? Sim. Então, se você quer remédio, se você quer ser curado, você precisa acalmar teu coração. Bata no termo de brilhar, acalma o teu coração. Diga para ele, fique calmo. Você precisa agora, nesse momento, fazer uma reflexão. Porque você até hoje não avançou? Porque até hoje você não chegou a lugar nenhum? Porque você tem tantas máculas do passado? Porque você é tão rejeitado? Porque você vive tanto angustiado? Porque você só vive em depressão? Porque você só vive não quero falar com ninguém, não quero atender telefone? Você está vendo alguns traumas, está memorizando agora, está raciocinando comigo alguns traumas que você está vivendo. Aí você diz assim, minha mãe
Eu acho que você vai ter que tirar do repetir para conseguir chegar lá. Talvez você esteja assim. Minha mãe, cachaceira. Meu pai, cachaceiro. E eu, o que vai ser de mim? Minha mãe, separada. Meu pai como viciado. Um prostituto, minha mãe, o que seja. O que vai ser de mim? O que vai ser da minha sorte? Talvez você esteja vivendo as maldições que acompanharam os seus antepassados. Você está sendo vítima de uma ação do inferno que acompanhou os seus antepassados. Mas em nome de Jesus, toda maldição lançada vai ser lançada por terra hoje pelo poder do nome de Jesus. Quem recebe, diga glória a Deus. Tem pessoas que estão aqui e tem pessoas que estão aqui e a avó, o pai, a mãe, o que seja, disse: você vai ser uma prostituta, menina. Você é isso, você é aquilo. Você não para com ninguém. Você vai ter um monte de filhos. Nenhum homem vai ficar contigo. Você é uma peste, você é uma praga. Você é uma desgraça. Você é aquilo outro, você não vai dar para nada. Aquela palavra, né? Seu miserável. Seu isso. Seu aquilo. Palavras lançadas ao vento. Repita comigo. Palavras lançadas ao vento. Mas dá o vento mesmo, pastor? Não é palavras lançadas ao vento. São palavras direcionadas. Palavras ditas que para a pessoa que disse não representa nada. Mas para quem o recebeu tem um significado muito grande. Está falando do teu irmão, diga para ele: hoje o Senhor recalavaçando reminência vai mudar o seu nome. Recalamanchurianda lepô. Hoje o Senhor vai transformar o seu lamento em vale. Remanassurianda lepô. O Senhor precisa mudar o nosso nome para mudar a nossa sorte. Bata a mão do teu irmão e diga para ele: o Senhor vai mudar o seu nome para mudar a sua sorte. Quando o Senhor mudou o nome de Abraão para Abraão, ele não fez isso sem necessidade. Ele fez isso porque havia uma necessidade. Repita comigo: Abraão